Então nós temos o campo de visão e perspectiva, e aqui eu posso criar agora um box. Posso aumentar um pouco através da escala, vou aumentar a escala dele para o lado também, para frente, enfim. Posso descer um pouco mais a câmera, e a primeira coisa que eu quero é registrar a posição da câmera onde se encontra. Por exemplo, eu quero que a posição da câmera seja registrada aqui, e depois que eu mover a câmera e ver alguma outra coisa ou como o modelo se comporta em uma determinada posição, eu posso voltar para essa posição determinada. Assim, para fazer isso, eu coloco a câmera onde desejo estar. Por exemplo, aqui eu quero que a posição da câmera seja aqui, e eu vou até o menu e vou clicar em Display, Location, lembrar localização. Eu posso então escolher um slot aqui. Vou escolher o slot 1 e eu posso agora mover a câmera para o outro lado. Eu vou novamente em Display, Location, lembrar a localização, e vou criar aqui uma outra localização agora no slot 2. Mais uma vez eu vou me mover e eu quero voltar para aquelas antigas posições. Para isso é só vir em Display, Location e para localização. Aqui também temos alguns atalhos, que é o Ctrl F1, F2 até o F12, assim também como temos os atalhos de lembrar a posição. A diferença é que o atalho é com Ctrl Alt do F1 até o F12. Então eu posso clicar em ir para a localização, posso clicar aqui em localização 1. Assim voltamos para aquela posição inicial onde criamos a primeira localização a ser lembrada. Podemos também novamente ir em localização, ir para a localização no slot 2. Voltamos para a segunda localização que salvamos aqui a referência da posição. Eu quero criar uma câmera, um objeto câmera nessa posição. Então é muito simples. Só vim aqui em câmera, aqui na janela de perspectiva mesmo, câmera, criar câmera da corrente visão, da corrente view. Então posso clicar aqui. A câmera agora foi criada porque só tínhamos a entidade 4, que é o nosso box. Aliás, podemos até renomear. Eu vou até aqui a janela de propriedades, vou digitar box, e agora nós temos uma segunda entidade, que é a entidade 5, que é a nossa câmera. Vou renomear para câmera. Posso olhar que agora eu tenho um objeto câmera aqui do local registrado. Posso mais uma vez fazer a mesma coisa, clicar em câmera, criar câmera da corrente view. Eu vou movimentar um pouco mais, vou virar, e aqui eu já tenho outra câmera. Assim eu posso considerar criar câmeras da posição desejada para facilitar o manuseio e a edição. Caso eu tenha, por exemplo, 3 câmeras, eu tenho a câmera 1, a câmera 2, que eu vou renomear, e tenho também a câmera 3. Assim eu posso também vir no menu Display e trocar câmera, clicar aqui em trocar câmera, clicar em câmera selecionada, pois eu selecionei a câmera 3, então foi para o campo de visão da câmera 3. Assim aprendemos um pouco mais sobre como nos localizar na janela de perspectiva, na sandbox, e criar câmeras para o nosso desenvolvimento de jogo. Eu estou com o Chrome Launcher aqui aberto e vou criar um novo projeto. Vou clicar em mais new. Aqui nas engines instaladas, eu vou até a versão mais recente que eu tenho, é 5.6.7, e vou clicar em criar um projeto. Assim o editor Sandbox irá aparecer. Posso escolher um template. Antes estávamos utilizando o templates em branco, principalmente templates C#. Agora eu vou escolher outros templates para aprendermos melhor como desenvolver ou como é o desenvolvimento de um jogo. Para isso eu vou selecionar o template de tiro em terceira pessoa e aqui escolhendo a linguagem C#. Você pode dar o nome que quiser ao seu projeto. Eu vou deixar My Project e vou clicar em criar projeto. Eu estou então com o projeto aberto, vou minimizar o launcher e eu tenho aqui a engine aberta. Vou aqui no menu Layout, eu vou clicar em Reset Layout. Agora eu tenho o meu layout padrão da engine. Eu tenho aqui nesse modelo de jogo em tiro em primeira pessoa, ou melhor, em terceira pessoa, algumas pastas. Sabemos que na CryEngine desenvolvemos nossos jogos em levels, e aqui nós temos então a pasta levels, que tem um level de exemplo. Vou clicar nele para carregar. No modelo criado nós podemos observar algumas coisas. Primeiramente, podemos ir até Level Explorer e clicar aqui na camada Man e ver que existe alguns objetos já criados aqui. Um objeto do tipo player,
nós não conseguimos selecionar, pois está trancado. Então você pode ir até a camada menos, e clicar no cadeado ao lado para desbloquear todos os objetos. Da mesma forma, você pode teclar F5 ou clicar aqui no botão Game Mode para ver o jogo em andamento. Então nós podemos andar com o personagem com as teclas WSAD. Nós temos aqui, podemos rotacionar com o mouse, uma câmera pivô, e podemos também atirar. Tiro acerta as caixas e elas rolam através do impacto do tiro. O personagem também pode subir esta rampa e ir até o topo, e depois nós podemos ver aqui como foi construído esse pequeno cenário. Passando disso, o personagem cai e fica por aqui. Vou apertar S. A câmera então fica onde o personagem teve sua última posição, e podemos caminhar com a câmera através das teclas A, S, D e W, que já aprendemos, e podemos ver novamente aqui a construção do cenário mais de perto. Podemos conferir também algumas outras coisas. Por exemplo, na janela Asset Browser nós temos novas pastas, como a pasta Animation, pasta Code, pasta Libs, Objects. Na verdade já tínhamos Objects, mas aqui dentro da pasta Objects nós temos outras pastas, como a pasta Personagem, a pasta Armas, etc. Também nós temos a pasta Scripts. Podemos dar uma olhada então na pasta Objects, onde temos a pasta Personagem. Nós temos outra pasta chamada Simple Character. Dentro dessa pasta nós temos alguns tipos de arquivos que, ao deixar o mouse por cima, você pode conferir tanto o nome quanto o tipo, onde o arquivo se encontra, etc. Por exemplo, ao deixar o mouse em cima desse arquivo, nós temos aqui que o tipo dele é um tipo de material. Nós temos esse arquivo, que é o arquivo de esqueleto, e nós temos esse arquivo, tem a mesma imagem, tanto esse quanto esse tem a mesma imagem, e aqui nós encontramos que é um arquivo de personagem. Vamos fazer o seguinte: eu vou clicar no jogador ou no personagem player, e aqui em propriedades nós podemos ver algumas coisas. Então nós temos as propriedades gerais, e aqui embaixo nós temos dois componentes, um componente chamado Character Animator e um componente player. E nesse componente Character Animator ele recebe um arquivo de personagem, esse arquivo CDF. Assim podemos fazer até um teste. E já que ele está recebendo o arquivo em terceira pessoa, CDF, nós podemos navegar e escolher em primeira pessoa para ver como fica. O personagem então aparece sem a cabeça. No jogo em primeira pessoa, ele é feito sem a cabeça. Posso escolher novamente o arquivo de personagem em terceira pessoa. Antes de entrarmos na questão da criação de arquivos de personagem, eu preciso explicar melhor sobre a relação de entidades e componentes de entidades, porque aqui você pode ver que ele tem dois componentes. Então a entidade é composta por componentes. Vamos conversar um pouco sobre entidades e componentes de entidades. As entidades são os objetos de jogo da CryEngine, mas as entidades por si só, elas não fazem nada. Na verdade, as entidades precisam de componentes ou precisam ser complementadas. A característica das entidades é que ela pode ser preenchida, ou podemos atachar componentes nela que assim começam a definir melhor como vai ser a nossa entidade. A CryEngine oferece outros tipos de objetos que não são entidades, pois não recebem componentes de jogo. Assim podemos verificar melhor. Eu posso criar uma entidade vazia, vou colocar aqui. Ela por si só, ela não tem nada, mas eu consigo mover, também consigo rotacionar, escalar, etc. Mas ela não faz nada. Contudo, aqui no lado direito, em propriedades, nós podemos definir um nome para ela, uma cor, podemos também definir sua posição, rotação e escala, coisa que podemos fazer com um atalho também. E logo aqui embaixo nós temos a adição de componentes, que são componentes de entidades. Ao adicionar componentes, nós podemos compor a nossa entidade ou definir como ela vai ser. Ao clicar aqui no botão, veja que aparece alguns tipos de componentes e eu posso ir até a área geometria e vai ter aqui Mesh. Se eu clicar, aparece uma esfera na entidade. Essa esfera é carregada pelo componente Mesh aqui do lado, que acabamos de adicionar. Então os componentes expõem propriedades que
que podemos editar. Assim, aqui embaixo na opção File, podemos escolher outro tipo de primitiva. Vou colocar aqui um box e assim a nossa propriedade é editada. Editando a propriedade, a entidade sofre essa transformação e assim vamos compondo a nossa entidade. A CryEngine nos fornece alguns componentes de entidade, mas podemos também criar os nossos próprios componentes. Por exemplo, no personagem ou na entidade player, ele tem duas propriedades, melhor, dois componentes que não são componentes nativos da CryEngine, foram componentes criados a partir de código C#. Podemos voltar até o Asset Browser e na pasta Code Player nós temos aqui alguns arquivos de jogo. Se você der 2 cliques e tiver o Visual Studio instalado na sua máquina, a solução com os arquivos de jogo irá abrir, mas não vou fazer isso. Vou navegar até a pasta, vou clicar com o botão direito aqui e clicar em abrir no Explorer e vai ter a pasta com os arquivos de código. Eu vou clicar no arquivo player.cs e assim podemos ver que ele é uma classe, a classe player, e que herda da classe entComponent. Também aqui nós temos esse código que informa um guide ou um ID único para um componente, e assim esse componente é editado e também fazer todas as ações necessárias internamente para que a nossa entidade, por exemplo, se locomova, atire, para que a câmera siga a entidade, etc. Então você pode criar componentes personalizáveis com arquivos C# também ao herdar de uma classe chamada entComponent, mas não vamos entrar em detalhes no momento. Você, é claro, pode adicionar mais de um componente à entidade. Como vimos aqui na entidade player, ele tem 2 componentes. Logo, eu posso selecionar ou criar uma outra entidade, vou colocar ela aqui, vou levantar ela um pouquinho, melhor aqui no eixo Z, levantar um pouquinho, vou adicionar um componente de geometria, colocar aqui o mesh, beleza, vou afastar um pouco, vou subir um pouco mais, vou rodar aqui a câmera, vou colocar ela bem perto aqui da entidade player, colocar mais para cima, arrastar mais para o lado. Isso estou fazendo com as teclas de atalho 1, 2, 3 e 4. Como já vimos, são as teclas para escalar, rotacionar e modificar a posição ou voltar para a seleção. Então nós temos aqui, vou colocar bem aqui na frente do personagem. Ok, eu vou fazer o seguinte agora. Adicionamos aqui um mesh e eu vou adicionar outro componente, que é o componente de física. E nós temos aqui componente RigidBuddy. Vou colocar e ele vai aparecer aqui embaixo. E agora eu vou rodar o jogo para ver como se comporta. Ou melhor, antes de rodar o jogo, eu vou tirar esse componente e vou rodar agora. Veja que nós temos a esfera aqui em cima. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o componente agora, faz RigidBuddy. Ok, e agora eu posso rodar. E a nossa esfera cai. Ou seja, internamente o componente colocou ou deu a funcionalidade de ter um corpo rígido à nossa entidade, que também tem um componente que coloca nela uma esfera. Assim a nossa esfera cai e começa a rolar, porque ela também é um corpo rígido. Assim aprendemos mais um pouco a questão das entidades e dos componentes de entidades. Deixe seu like para ajudar o canal e também confira os links na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima!